Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Olá! Estamos aqui de volta com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, a sua dose semanal de spoiler de filmes, séries, documentários e indústria do entreter. Todas as semanas a gente está por aqui com uma análise crítica cheia de amor ou não das coisas mais legais que são lançadas nos cinemas e também nos serviços de streaming. Meu nome é Renato Sansão e hoje o papo vem repleto de nostalgia. A gente vai falar aqui de Ghostbusters Mais Além, revitalização da franquia que começou em 1984 e chega ao seu quarto filme. Bom, e antes de chamar a galera, a ouvinte número 1 desse podcast, minha sobrinha Mariana, tem um recadinho para dar para vocês. Manda lá, Maricota. Ô tio Renato, põe esse lá no podcast. Pam, 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 Muito bem, olha, depois dessa mensagem maravilhosa da nossa Mari, trago aqui o oráculo da sétima arte e da nostalgia dos anos 80, Rodrigo Venkman da Cunha. Cunha, você que fez questão de assistir ao filme na sua pré-estreia devidamente trajado de Caça-Fantasmas. Você gostou do que viu, meu cara? E aí, meus queridos, tudo bem? Muito bom estar de volta aqui nesse programa para falar de Caça-Fantasmas. Então, Sansa, eu fui com meu irmão, cara, que é ainda mais fã do que eu dessa franquia. Mas eu posso dizer apenas uma coisa. A expectativa é a mãe da decepção. Ah, cara, não fala uma coisa dessas, porque hoje a gente tem aqui a presença da nossa professora dos anos 80, da nossa apresentadora oitentista, meio Xuxa, meio Meneghel, com vocês, Lari Chileghel. E aí, Lari? Ai, melhor apresentação ever, assim, muito bom. Sensacional. É bom demais estar aqui com vocês, Sansa, Cunha. Um alô para todo mundo que está aqui nos ouvindo também. Tô um pouquinho na onda diferente aí do Cunha, viu? Eu tô empolgadíssima com esse filme. Eu fui ao cinema sem saber muita coisa. Eu fiquei surpresa, inclusive, sabe aquela sensação de, tem mais um Ghostbusters? Nem sabia. O Sansa me mandou mensagem, eu falei, bora, vou assistir, vamos gravar esse podcast aí. Então, nessa ida ao cinema, como se eu estivesse vendo um filme da sessão da tarde, relembrando a minha infância, foi gostoso demais. Então, eu tô com uma sensação bem boa aí sobre o filme, viu? Ah, eu acho que eu tô mais com a Lari do que com o Queen. Inclusive, eu tô aqui, ó, cantarolando, ó. Olha, gente, nunca é demais lembrar que, assim como o nome já diz, a gente pega pesado mesmo nos spoilers, viu? Então, caso você ainda não tenha conferido Ghostbusters Mais Além, recomendamos que dê um pulinho na sala de cinema mais próxima da sua casa antes de dar sequência aqui nesse programa. Então, ó, daqui em diante é por sua conta e risco, combinado? Solta o trailer e uns marshmallow pra nós aí, Norbinha. You gone came out here for a reason. Troubled by strange noises in the middle of the night. You experience feelings of dread in your basement or attic? Have you or any of your family ever seen a spook, specter, or ghost? Oh my God. You guys hear that? Something's coming. Muito bem, meus queridos, olha, o negócio é o seguinte, hein? Depois de inaugurar a franquia com um dos principais filmes lá de 1984, ganharam uma sequência em 1989 e um terceiro filme 100% protagonizado por mulheres em 2016, Ghostbusters ganha uma revitalização, digamos, em família. Isso porque quem assume roteiro e direção é Jason Reitman, filho do diretor Ivan Reitman, que é o cara que comandou os dois primeiros filmes. Então, Sansa, é legal a gente lembrar aqui também, né, que o Jason Reitman, ele foi diretor do Obrigado por Fumar, excelente filme, né, o Juno, né, que, a gente não consegue esquecer do que foi esse filme, e para mim, ainda mais especial que esses, o Amor Sem Escalas,
excelente filme quando saiu, excelente drama, né, com George Clooney. Tully, que eu não assisti. Mas ainda mais interessante aí, em relação ao Jason, né, o que aconteceu, o pai dele, né, o Ivan Reitman, ele ficou no cangote dele, né, durante todo o projeto, ali garantindo que o filme tivesse os moldes ainda do anterior, e quando ele assistiu o primeiro corte do filme, ele rolaram lágrimas, né, de emoção, então ele ficou bastante satisfeito aí com o resultado. E é legal a gente lembrar também que o Jason Reitman, ele foi produtor de Whiplash, né, Em Busca da Perfeição, excelente filme, né? Nossa, eu curto demais esse diretor aí, viu? Eu amo o Tully, que é o último que eu assisti dele. Obrigado por Fumar, usava até em algumas aulas para trazer o contexto da publicidade, persuasão e tudo mais. Então, gosto mesmo do trabalho dele. E acho muito legal essa notícia de que o pai dele estava nos sets de filmagem, até para garantir o legado de Ghostbusters aí, do 1984 e tudo mais, mas a gente vê então que ele é um filme familiar, com a temática da família também. Então eu acho que tem tudo a ver e eles trouxeram isso de uma forma muito bacana. Muito que bem, minha gente. Olha, pegando o nosso DeLorean para 2021, nosso Ecto One para 2021, nos deparamos com uma nova história que, ao contrário do filme de 2016, presta uma série de homenagens ao filme original. Temos aqui uma mãe solo e seus 2 filhos, né, que se mudam para uma nova cidade e descobrem que tem uma conexão com os caça-fantasmas originais e o legado secreto do seu avô. Bom, e antes da gente mergulhar de cabeça aqui nessa nova história com cheirinho de nostalgia da boa, vamos dar uma rápida passadinha para ver o que público e crítica têm achado desse novo Ghostbusters. Conta pra gente aí, Cunha. Olha, Sansa, partindo das notas aqui, né, dos agregadores aqui, a gente pode ver que o filme vem tendo uma recepção até calorosa, viu? Lá no IMDb, ele já tá com 15 mil avaliações e a nota média é de 7.8. Curiosamente, é a mesma nota do filme original de 84. Lá no Metacritic, olha só isso aqui. O Metascore tá com 59 de 100. E no Letterboxd, o filme tá com 3.4 de 5. Mas lá no Rotten Tomatoes, olha que curioso. O filme conta com 62% de aprovação da crítica, né? Uma taxa aqui bastante baixa. E impressionantes 96% do público. Então, em outros agregadores, aqui parece que o comportamento é o mesmo. A crítica, ela vem pegando levemente pesado, né? Levemente pesado. E a audiência, ela vem exaltando demais esse filme. Então, vamos ver o que nós achamos aqui, né? Já que chegou a hora agora das opiniões que realmente importam, né? Que são as opiniões aqui do SQLVS. E aí? Quem que vai começar a puxar o trem? Vou pegar leve aqui, porque eu realmente me diverti muito com o filme, tá? Eu preciso dizer que eu tenho uma memória afetiva do primeiro, que é bem legal de assistir durante a minha infância na sessão da tarde. Eu e o meu irmão também, como Cunha, eu e o meu irmão, a gente adorava assistir. Só que eu também não revi o filme depois, então esse é um detalhe importante. Eu não tenho muito o senso de comparação para dizer assim, queria que tivesse de um jeito ou de outro, então expectativa zero, sabe? Inclusive, eu me questionei, será que precisávamos de mais um? E acabei sendo super surpreendida, porque eu adorei a dinâmica dessa família que é apresentada ali, que na real é a família Spengler, né? Os netos ali do Spengler da formação original do Ghostbusters nem sabem o que o avô fazia, mas vão descobrindo aos poucos aí o que é ser um caça-fantasma, e a dinâmica entre mãe e os filhos eu acho o máximo, porque eles são mega descontraídos, falam na lata as coisas, e um destaque especial, é claro, para Phoebes, que ganhou meu coração de verdade, que é essa garota aí que ama ciência, tecnologia. Ela é mega engajada e que vai fazer amizade com um podcast, que é outro garoto incrível. Então, eu fiquei bem feliz com todas as risadas, esses momentos de diversão que o filme trouxe. Então, acho que fica a lição de que ir ao cinema sem muita expectativa pode ser algo bem positivo, viu? A gente sempre fala, né, Lara, aqui nesse podcast, que a expectativa é a mãe da frustração, não tem jeito. E, cara, eu fico muito feliz de ter ido ver Ghostbusters com expectativa lá embaixo, cara. Porque como eu nasci nos anos 80... o que me pegava muito é dos anos 90. Esqueceram de Mim, Tartarugas Ninjas e outras coisas, sabe? Eu até já tinha visto Ghostbusters, por exemplo, provavelmente numa sessão da tarde e tal, mas eu não tinha aquele apego
apego emocional no talo como eu tive com Goonies, por exemplo, sabe? Em 1984, por acaso, foi o ano que eu nasci, então só um pouquinho depois que eu fui ver. Não é algo que eu teria visto no cinema, por exemplo, como foi agora, né? Voltar de novo aí aos cinemas e ter o prazer de ver esse filme. Acho muito legal você ter falado da Phoebes, cara, interpretada pela McKenna Grace. Uma belíssima atriz, ela tem só 15 anos, incrível como no filme a gente acredita que ela possa ter só 11 ou 12, né? Mas é legal a gente lembrar que essa atriz participou de O Conto da Aia, né? De Ai, Tônia, ela faz a Tônia jovenzinha. Ela fez Maligno também, a Madison jovem do filme Maligno que a gente gravou aqui, ela estava presente. E na série também do Young Sheldon, né? Então é uma atriz que, apesar de jovem, tem uma experiência muito legal e ela mostrou isso em tela. Ela praticamente carrega o filme nas costas, mesmo contracenando com grandes atores e atrizes, ela vai bem demais e pra mim ela é a força motriz desse filme novo do Ghostbusters, cara. Pra quem não esperava muito, cara, eu saí com um sorrisão no rosto. Olha aí, gente, olha aí que legal. Bom, eu revi o filme original, né, de 1974, aí há umas 3 semanas atrás. Então, eu sempre tive um apego muito forte com a franquia Caça-Fantasmas. Na realidade, até o meu irmão é muito mais fã do que eu. Mas desde a época, né, de lançamento dele, logo depois houveram games, desenho animado. Então, eu joguei muitos jogos, vi muito desenho animado também. Então, isso, rever o filme há 3 semanas atrás aí também aumentou demais a minha expectativa, né? Então, eu vim acompanhando também a produção desse filme desde que ele foi anunciado, então faz alguns anos aí, quando saiu aquela primeira imagem, né, lá do Actor One, lá na garagem, e a promessa era de que a gente teria, né, uma volta às origens lá do filme original, nem ao Caça-Fantasmas 2, mas ao filme de 84 mesmo, com a presença aí de grande parte do elenco original. E não é exatamente isso, né, que aconteceu, né? Então, a gente acabou tendo aqui uma versão kids dos Caça-Fantasmas. Mas eu gostei do filme, né? Os meus problemas com ele, a gente vai falar um pouco mais à frente, mas eu vou trazer um pouquinho aqui. Bem resumidamente, eles dizem respeito a essa primeira metade, né? Que eu achei muito arrastada, apesar de ter gostado demais da contextualização daquela família, daquele background. E aí a segunda metade, de repente, acelera tudo, sabe? De uma maneira tão rápida ali que perdem-se muitas nuances que o filme original ele esbanja, né? Então muita coisa fica sacrificada ali, fazendo surgir aquele time original dos Caça-Fantasmas de forma completamente aleatória, parecendo um ex-máquina, sabe? Surgiram do nada ali nos últimos minutos do filme. Mas ainda assim eu gostei muito do que vi. Eu sinto que ele poderia, né, ter sido muito mais do que ele é e me deixou sonhando, né? Como poderia ter sido o filme se aquelas 2 cenas pós-créditos ali tivessem de fato no filme. Né? No fim, o filme que eu gostaria mesmo de ter visto, ele tinha que ter aquele tom das 2 cenas finais. Mas eu fico feliz, né? Como eu falei aqui no início, o filme está indo muito bem, além das projeções da Sony, né? Eram até deveras baixas aí para sexta-feira, que foi a estreia mesmo do filme, mas já ultrapassou bastante as previsões da Sony, né? E isso pode significar que em breve teremos sequência, né? Ô Cunha, muito interessante isso que você falou, até trazendo um ponto aqui para o nosso debate, que o Ghostbusters original, que você reviu aí há pouco tempo, ele era, cara, essencialmente um filme cínico, né? Um filme sarcástico, claramente voltado a um público não tão jovem, né? Eu imagino que uma criança, até um adolescente, não ia se divertir tanto assim, né? Tem coisas mais para um público adulto, penso eu. Esse filme de 2021, né, que coloca aí as crianças como protagonistas, ele acaba sendo muito mais família. Na sessão que eu tava, por exemplo, de cinema, tinha mais ou menos umas 15 pessoas, metade era criança, né? E inclusive tinha uma mãe com 2 filhos pequenos atrás de mim e ela ia explicando o contexto para eles a todo momento. Achei muito interessante e divertido. Eu queria saber se vocês concordam com isso e se vocês sentiram falta desse tom mais irônico, mais sarcástico e até mais adulto do filme original. Cara, só para pontuar aí com relação também à minha experiência no cinema, fomos eu, meu irmão, e tinha 2 pessoas também na sala de cinema. E eram 2 pessoas mais velhas, aí na casa dos 40, 50 anos, né? Então, eram pessoas que realmente foram, né, para assistir esse filme, tendo em mente o filme lá de 84. Mas te respondendo, Sansa, eu senti, sim, demais a falta desse tom mais sarcástico, né, dos 2 primeiros filmes. E o Bill Murray, né? Ele era o responsável por isso, né? Especialmente lá no primeiro filme, né? A forma como ele dá em cima também lá das mulheres, aquela forma antiquada, mas muito sarcástica, né? O tom de humor mais adulto aí. Mas eu senti também falta do time de Caça-Fantasmas, né? Até o filme lá de 2016 ele tinha
isso, né? Eram aquelas 4 o filme inteiro, né? Mas, como eu falei um pouquinho antes aqui, o filme ele tem essa pegada kids, né? Caça-Fantasmas Kids. E ali a gente não tem necessariamente um time de caça-fantasmas, né? A gente tem ali a Phoebe, né? Que pode-se dizer que seria a única caça-fantasmas, e o restante ali do time tá meio como apoio, né? A gente tem lá o Finn como motorista, tem o podcast ali que acaba entrando ali também para participar, mas eu achei que o filme ele tem um timing errado, né? Então, muitas vezes você acha que o filme, agora ele vai, né? Especialmente depois daquele momento lá da arma de prótons, que ela é ligada pela primeira vez. Nossa, quem assistiu o primeiro filme gosta muito, quando se ouve aquilo no cinema, você se arrepia, sabe? Nossa, agora o filme vai, né? Daqui a pouco vão surgir os Caça-Fantasmas originais e tudo vai voltar a ser como era antes. Mas não é bem por aí, né? Então, por isso, ver os 4 originais na tela, para mim, despertou assim 2 experiências. Uma muito incrível e outra bastante frustrante. Incrível porque eu esperei não só o filme inteiro para que isso acontecesse, mas também mais de 30 anos, né? Para que, de fato, isso fosse para as telonas. E ainda mais incrível por a gente ter a participação do Harold Ramis, né? O Egon, né? E uma participação ali incrível, através de uma recriação digital, sem aquele Vale da Estranheza, de novo, né? A gente vê os Caça-Fantasmas originais olhando lá para o Egon, aí tem aquela cena que eu não chorei, desculpa, mas parece que todo mundo chorou nessa cena, e com ele segurando a arma, né? Junto com a Phoebe, mas foi frustrante ao mesmo tempo pelos míseros minutos ali de duração dessa cena, né? É aquele ex-máquina que fez eles aparecerem de repente, né? Eles simplesmente surgiram ali do nada, sem qualquer contexto. Custava, gente, ali uma cena onde o Ray, né, entrasse em contato com o Venkman e com o Winston, e eles vestindo os uniformes, né, e fossem até a fazenda, aí sim, recorrer às crianças, sem aquele início estendido, acho que sobraria, né, um certo espaço ali para que isso acontecesse, né, mais tempo de tela deles. Aí não sei também se foi uma coisa de orçamento do filme, de cachê dos caras. Aí eu passo a bola para vocês. Você sabe que eu fiquei felizona quando eles apareceram, e não... Eu fiquei, na verdade, na torcida para que isso acontecesse, desde que teve aquela ligação da Phoebe na delegacia, né? Quando o delegado diz assim, "Who you're gonna call?" E a vontade era de Ghostbusters! Sai cantando, fazendo uma pirueta no cinema, né? Então, isso já foi o primeiro passo para eu pensar, será que vai acontecer? Porque como eu não tinha assistido trailer, não tinha lido coisas sobre o filme antes, eu fui realmente assistir no escuro, sabe? Eu criei esse questionamento dentro de mim, mas eu não sabia se eu podia esperar que, por exemplo, Bill Murray apareceria, sabe? Então, para mim, foi fantástico. Eu posso dizer que eu me emocionei. Mas, de novo, né? As minhas expectativas eram diferentes da do Cunha. Então, assim, quando você menciona da falta de um time caçando os fantasmas e tal, ao mesmo tempo que eu compreendo esse seu desejo de ver, tipo, um time formado, eu gosto como esse filme apresenta os personagens aos poucos e vai tentando trazer esse time meio desengonçado no início, mas, por exemplo, aquela cena que eles estão na cidade com o carro, a Phoebe pra fora do carro e que tá o podcast e tá o Finn, né, que é o irmão, conduzindo ali o carro. Eu achei muito incrível essa cena de ação, assim, eu fiquei, meu, que massa, olha essas crianças, o que eles estão fazendo. Eu gostei dessa vibe familiar que eles trouxeram. Então, até preciso dizer, eu não tenho um senso de comparação para pegar e dizer assim, o humor mais irônico do primeiro filme era diferente. Provavelmente, eu, enquanto criança, não estava nem entendendo metade das piadas. Eu estava me divertindo com a proposta geral aí do filme, mas sem saber exatamente, talvez, se tivesse alguma piada diferente ou que fosse mais adulta, sabe? Então, eu não tenho essa coisa de, o primeiro filme fez isso, esse não fez, ele tá seguindo para um outro caminho. E como eu me apeguei, de fato, a essa família, eu gostei dessa construção desses personagens, sabe? De todos eles, essa vibe Kids me trouxe um agrado. Até mesmo porque eu adoro filmes de aventura que traz crianças. Nossa, eu amava Goonies, eu gosto de It, por exemplo, que tem essa coisa de parceria entre crianças para trazer uma história, aventura, com ficção científica e tudo mais. Então, eu fiquei feliz. E quero adicionar também, antes que eu esqueça,
que isso pode acontecer, né? Tanta coisa que a gente sempre quer falar, que o Paul Rudd, como professor, também ficou demais. Eu acho ele super carismático, ele tem umas piadas divertidas. Ele aparece super pouco, se for pensar, né? Pelo destaque dele no cartaz, mas ainda assim, até dá pra pontuar o elenco todo, né? Porque tem tanta... A mãe, que é a Carrie Coon, eu adoro ela desde The Leftovers. Acho sensacional essa atriz, nossa, super versátil. Então, eu gostei de ver essa continuação dessa forma, sabe? Como uma continuidade da família, mesmo que os Caças-Fantasmas originais surjam meio que de um modo inesperado, pra mim foi emocionante, sim. O Paul Rudd, que recentemente foi eleito o homem mais sexy do mundo. Sério? Eu desconheço isso aí. Naquela famosa eleição que a revista, não tô lembrando agora o nome da revista, sempre faz todo ano, nem ele acreditou. Ele falou, nossa, eu vou contar pra todo mundo essa agora, né? Porque ele é um cara mais... muito divertido. Agora, o cara mais sexy do mundo, eu tenho minhas ressalvas. Mas eu concordo com a Lari, a adição dele é muito interessante ali no elenco, faz muito bem. A gente tá falando direto podcast, né? A gente tem um personagem interpretado pelo ator Logan King, primeiro filme dele, ele só tinha feito um curta, e ele vai muito bem como esse personagem podcast, né? Que justamente ao longo das caçadas vai gravando o seu próprio podcast, como a gente tá fazendo aqui, né? Então, essa linguagem atualizada, para mim, é muito interessante de uma forma geral, né? E eu acho que, Cunha, essa sua expectativa, cara, vem muito, sabe da onde? De Cobra Kai, velho. Porque Cobra Kai vem de Karate Kid, que vem dos anos 80, entregou a nostalgia ali, sim, cara. Fala pra você... Cobra Kai, a cada 5 minutos fala, agora você ri, agora você chora. Agora você ri, agora você chora. Ri, chora, ri. Então, assim, cara, às vezes a gente fica esperando, porra, o mesmo que Cobra Kai fez comigo, Caça-Fantasmas vai fazer aqui, que é esse mix de emoções. Quando vem a emoção, você chora. Quando vem a graça, você racha o bico. E talvez isso não tenha acontecido com você. Comigo não aconteceu. O que não quer dizer que eu não me diverti, entende? Realmente, concordo aí com o Sansa, né? A experiência do próprio Cobra Kai, né? Eu acho que deixou a gente um pouco mal acostumado, porque o Cobra Kai, ele entrega exatamente os personagens originais, né? Então você vê isso ao longo das temporadas, né? Foi assim com a primeira, com a segunda. A próxima temporada vai trazer ainda mais gente. Lá eu acho que do Karate Kid 2, 3. Então, para quem assistiu esses filmes na época e vê aqueles personagens novamente, né? Isso tem cara, se vocês pudessem ouvir a conversa, aqui a vocês, a audiência no caso, que eu e o Sansão tivemos logo depois de assistir a primeira temporada de Cobra Kai. Tem episódio aqui, hein, Cunha? Tem episódio, exatamente, tem episódio. Vale a pena vocês irem atrás. Cara, é o tipo de coisa que você simplesmente chora, né? Porque você faz um comparativo, uma coisa que eu estava falando aqui com a Lari também, se a gente gravar. Você compara você assistindo esse tipo de filme hoje com esses personagens que você ama versus você naquela época, na década de 80. Então você se vê novamente naquela experiência. E aí você faz aquilo, pô, mas eu não sou mais assim, mas eu tô me emocionando como naquela época. Então isso é brilhante. Então eu senti um pouco de me emocionar como naquela época com esse filme. Então é daí que vem essa minha frustração, sabe? Mas eu preciso pontuar. Eu gostei muito do filme, né? Só que quando você vai com uma expectativa muito alta, querendo reproduzir aquela mesma emoção, aí é um pouco complicado, né? E eu vinha acompanhando essa produção e eles falavam, né? A produção do filme, há uns anos atrás, eles sempre falando, grande parte do elenco original estará no filme e não será através de uma ponta. Eles estarão integrados na história, assim, cara, aí, pelo amor de Deus, por isso que eu fui na pré-estreia com meu irmão, a gente fez aquecimento, assisti o filme original, e aí eu chego lá, tchan, e aí? Os Caça-Fantasmas originais são uma mísera ponta. Mas tá aí a expectativa, né, cara? Eu acho que foi montado errado, a história foi contada errada, e foi criado um hype errado antes do filme, né? Porque, afinal de contas... No final das contas, cara, se a gente tem o Bill Murray, né, e os outros dois parceiros dele que estão aí integrando boa parte do filme, você não passou o bastão, né, você não seguiu, você não trocou o protagonismo, como é a ideia aqui, né, a gente assiste o filme, vê até o final, vê as cenas pós-créditos, e não é um filme que tá aí pra ser mais um, me parece uma nova sequência tipo Homem-Aranha, cara.
Tipo, ó, agora funciona assim, são esses os novos caça-fantasmas, e eles vão viver várias aventuras assim, assim, assado. Eventualmente vai ter uma participação do Bill Murray, como se ele fosse o Rocky ou o Rambo, tá ligado? Treinando o Creed. Exatamente, cara. Esse é o ponto. Eu queria que eles fossem tipo uns consultores, né? Como eles ficassem ali treinando, e treinando até caça-fantasmas adultos, sabe? Que isso acontece lá no desenho animado, né? O próprio Egan, né? Ele tem lá uma escola onde ele treina os próximos caça-fantasmas. Então eu tava esperando que isso fosse acontecer nessa passagem de bastão oficial. Só que é curioso, né? A cena final, me parece que ela quer fazer isso, mas num próximo filme. Minha gente, vocês acham que o diretor Jason Reitman conseguiu cumprir a missão de revitalizar a franquia, né, com a possibilidade da gente ter mais filmes aí pela frente? As 2 cenas pós-créditos, né, que a gente começou a comentar aqui, talvez nos deem alguma pista disso, né? Olha, eu achei que ele cumpriu super bem o papel. Eu, como mencionei antes, eu gosto que tenha ficado na família, que o pai dele estava lá no set acompanhando as gravações. Eu acho isso super legal. E ele tem um filme para introduzir personagens que eu me apeguei, eu empatizei com essa família, essa galera toda aí demais. Então eu acho que ele abriu um espaço para poder trazer continuações, sim. Mas eu preciso confessar aqui um negócio pra vocês, que eu fui me enfiar numa sessão, a única que existia em Blumenau, legendada durante a tarde, 4 horas, e eu tive que sair correndo do filme pra poder trabalhar em seguida. Então eu pulei as cenas pós-créditos, então eu preciso que vocês palpitem aí pra eu poder contribuir. Mas eu acho que até pelo próprio filme a gente já pode esperar os próximos passos aí. Para mim, que não acompanhou essas produções ali, essas entrevistas, como o Cunha mencionou, eu curti despretensiosamente um filme, como se eu estivesse relembrando a minha infância mesmo. O entrosamento dos personagens aí me deixou satisfeita, viu? Que pena que você não viu, Lali, porque a primeira dessas cenas pós-créditos, a gente tem o Bill Murray flertando com a Sigourney Weaver, né, que era uma grande promessa que ela estaria em grande parte do filme também, mas ela não tá nem no filme, ela tá na cena pós-créditos. E é aquele jogo lá, uma parada meio de você adivinhar as cartas, era uma brincadeira que tava logo na primeira metade do primeiro filme, e durava bons minutos. É, praticamente o começo do primeiro filme. Exatamente. As primeiras cenas você tem, né, o personagem dele, do Bill Murray, fazendo o jogo de acertar ou errar a carta, o que tem numa carta, e quando erra toma um choque, é um experimento que ele tá fazendo, super errado politicamente, se você pensar hoje, né, Cunha? Sim, que ele faz isso com homens somente. Ele só dá choque nos homens e as mulheres são uma grandes adivinhas que sempre sabem ter um poder sobrenatural e ele começa a seduzir a partir daí, né? E o legal dessa cena pós-crédito é que os papéis se invertem, né, Cunha? É ele que leva o choque. É ele que leva o choque, né? Então ela até pega no pé dele, né? Nossa, mas por que você fazia isso? Isso era muito cruel. E, poxa, é uma conexão absurda, né? Aquilo ali com o filme anterior. E a última cena, né? Eles fazem uma reparação, basicamente. Porque no primeiro filme, o Winston Zeddemore, ele tinha cenas longas para estrelar, né? Ele gravou muita coisa, o roteiro era bastante longo, só que por algumas mudanças, né, que até hoje não ficaram bem explicadas, o roteirista tirou muita coisa dele. Então, essa última cena, ela contextualiza ele ali como um Ghostbuster de maior sucesso, né? Ele virou um empresário global, então tem uma fala dele que deixa isso bastante claro, ele bem de vida pra caramba, e aí corta mostrando que ele tá, na realidade, lá no QG dos Caça-Fantasmas, e do nada sobe ali o portão e entra o Ector One, né, dando a entender que os Caça-Fantasmas originais estariam voltando ali, ou as crianças junto, né, não dá pra gente saber, porque não mostra dentro do carro quem tá ali dentro, e aí aparece aquela luz de perigo novamente, né, como se fosse um chamado, eles sendo chamados novamente para uma aventura em Nova York. Então, poxa, isso me agradou demais. Se for acontecer alguma coisa a partir daí, né, com os Caça-Fantasmas antigos treinando uma nova geração, eu acho que pode ser muito interessante. Eu senti muita falta de Nova York nesse filme. Então, eu acho que é por isso que eu tô torcendo muito para que esse filme, na bilheteria, ele vá muito bem e uma sequência seja garantida para que a gente possa ver isso na telona, né, não, Lari? Ó, Cunha, com essa tua descrição aí, ó, o que eu tenho a dizer já tô com a roupa de ir, viu? Já tô prontíssima para ver a continuação. Adorei. E por falar em continuação, né, gente, se a gente for pensar que pai e filho previram uma baita bilheteria e um filme que poderia ser 2, 3, 4... até faz sentido a gente ter essa introdução mais longa,
né? A gente tem praticamente aí 1h e 20 de filme contando a história de onde veio, qual que é a relação da mãe com o pai, que é o Aegon, né? Da neta com o avô, né? Que é a Phoebus, né? Essa paixão dela pela ciência, como ela gosta da ciência, e a mãe não dá a mínima para isso, porque ela tem bode do pai, porque eles têm essa relação mal resolvida, né? Todo o bunker criado pelo Aegon ali começa a fazer muito sentido. Então, assim, eu concordo com Cunha que o terço final do filme, né, o último ato, ele é muito acelerado e a gente poderia ter degustado, cara, que fossem 10 minutinhos a mais, sabe? E aí você enxuga 10, 15 minutos do começo, que realmente é bastante longo. Mas se você está introduzindo o universo, né, e pretende trazer novas aventuras, eu achei bem sagaz. Sim, sim. Pra mim me pegou um pouco disso também, sabe? Os originais, eles aparecem e eles nem andam. Eles só andam ali, chegam, param e aí começam a atirar, né? Basicamente só para aparecer lá, pra gente ver ali o Aegon surgindo digitalmente. Naquela cena, mais uma vez, eu vou falar aqui, belíssima. Eu acho que no cinema nunca vi uma construção do personagem feita digitalmente de uma forma tão perfeita. Então, aquilo ali realmente foi muito legal. Mas, partindo desse filme, eu gostaria muito de ver um Caça-Fantasmas aí com adultos, né? E eu gostaria muito que um deles fosse o Paul Rudd e o outro fosse o David Harbour, lá do Stranger Things. Eu acho que daria uma bela liga com esses caras. E aí um terceiro talvez pudesse ser aí uma mulher, ou o quarto também uma mulher, sabe? Uma dupla ali de mulheres com uma dupla de homens. Eu acho que poderia funcionar muito bem, pra gente sair um pouco dessa coisa de kids. Que eu gostei, achei divertido, mas eu gostaria de ver novamente com adulto, gente. Mas peraí, você quer Caça-Fantasmas ou você quer o Eternos, velho? Bem pontuado aí, cara. Olha, eu vou dizer que eu visualizei um crossover de Volta pro Futuro pra trazer a galera dos anos 80 lá de Stranger Things pra ir juntar com Ghostbusters, porque essa descrição já é uma mistureba de tudo. Olha que ideia, sensacional. Eu acho que ia dar boa, não? Uma viagem diferente aí. Agora, só pontuar um detalhe aqui, gente, que talvez faça diferença para algumas pessoas e eu quero ainda testar assistir o filme dessa forma. Um amigo meu assistiu esse filme dublado, sem querer, porque o único horário que ele podia era no horário da sessão dublada. Então ele foi ver dublado e o que ele me falou foi que ele voltou a ser criança, assim como a Lari falou aqui pra gente. Justamente por ter visto os originais, né, tanto o primeiro quanto o segundo, na sessão da tarde, com aquela dublagem da sessão da tarde. Então ele falou que, ele nunca tinha se sentido tão criança assistindo um filme como esse Caça-Fantasmas, nem mesmo em Stranger Things. Então eu vou dar mais uma colher de chá também assistindo dublado. Muito bem, queridos. Vamos de notinhas? Quero saber aqui de 0 a 100 quantas poltronas amarelas vocês dão para Ghostbusters Mais Além. Diz aí, Cunha. Bom, gente, vocês viram, né, que grande parte aqui do meu descontentamento foi com relação à forma como eu estava esperando que o filme fosse, né? Mas, de novo, eu quero me ratificar aqui. Eu gostei bastante do filme. Só que eu também senti falta aí de mais monstros, né? Lá como nos filmes originais, né? A gente quase não tem monstros aqui. Eu queria menos falação, mais diversão, porque os originais são muito mais divertidos que esse. Mas ainda assim, é um filme divertido, mas não tanto como ele poderia ter sido, né? Eu acho também que só nostalgia não garante um filme, né? E eu senti um pouco de falta nisso. Mas eu vou tentar assistir de novo, com menos expectativa e talvez até dublado. Isso faz com que eu dê 70 poltronas amarelas para esse Ghostbusters. Vou aumentar um pouquinho essa nota aí, afinal fiquei falando bem demais do filme e realmente me trouxe boas memórias de infância, e então eu vou dar 82 poltronas amarelas. Eu me diverti super, tem uma cena hilária no mercado que eu acho demais. A cena que eu mencionei antes, da criançada caçando aí o fantasma no centro da cidade com um carro. Então ele traz aventura, ficção científica, comédia, tudo numa dosagem certa, então isso justifica aí as minhas tantas poltronas. Olha, eu tô um pouco mais próximo da Lari do que do Cunha. Eu gostei do filme, cara. Eu fui com a Babi e a Babi não viu nada de Caça-Fantasmas. Nem o 1, nem o 2, nem o 3. Praticamente não tinha nenhum contexto. Eu dei uma explicadinha pra ela, ela foi e pronto, pumba, né? E eu fiquei muito curioso, né? A gente sempre discute aí. Falei, e aí, Bah, quantas poltronas amarelas você dá pra Caça-Fantasmas? E ela deu quase 90, cara. Porque ela gostou, ela se divertiu, ela se emocionou, ela entrou na história. Ela comprou muito esse universo, sabe? Ela comprou, sem conhecer anteriormente. Achei isso muito interessante. Então eu vou deixar... Eu concordo um pouco com o Cunha nesse lado de... Existe uma checklist de fanservice já montada no filme e muito exatinha.
Eu gosto das coisas mais orgânicas. Parece que, aqui tá o Ecto-1, beleza, check. Aqui vai sair a bomba de prótons, check. Aqui vai ter o negocinho pra prender o fantasma, check. E eu acho que poderia ter sido mais orgânico, sabe? As coisas colocadas de uma forma mais gostosa, mais leve, mais anos 80. Então vou deixar o filme aqui com 79 poltronas amarelas. Muito bem, olha só, ficamos aqui com a média de 77 poltronas amarelas para Ghostbusters Mais Além. Muito bem, queridos, agora eu vou pedir para vocês rapidinho, praticamente um tweet, um motivo, um incentivo de cada um para quem ainda não viu, ir nas salas de cinema conferir Ghostbusters Mais Além. Conta pra gente, dona Lari. O motivo que eu vou dar aqui é pela Phoebs, tá, gente? Essa protagonista, ela tinha tudo pra ser essa bichona chata, sabe? E pelo contrário, aqui ela é super carismática e ela arrasa demais caçando fantasmas. Então, assim, esse motivo pode ir ao cinema que vocês vão se divertir. Pô, gente, eu caçando o meu motivo aqui, eu me deparei com a situação da gente nem ter falado do Finn Wolfhard, né? Lá de Stranger Things, que é o Trevor, irmão mais velho da Phoebe, que tem uma participação bacana aqui, né? Eu achei bem interessante a participação dele. Então essa construção da família Spengler, cara, é muito bem feitinha e você vai gostar bastante. Pensando num primeiro filme de talvez uma nova trilogia, é uma ótima pedida. Olha, eu vou furar a regra aqui e vou trazer 2 motivos. Um deles é a cena lá do supermercado que a Lari mencionou aí, que parece uma festa dos marshmallows ali, fazendo uma grande referência a Gremlins também da década de 80. Aquela cena foi completamente tirada de Gremlins, a farra que eles fazem, um marshmallow jogando o outro dentro de liquidificadores, depois ligando o liquidificador. É divertido demais, eu dei gargalhadas altas no cinema. E o som da primeira vez que a arma de prótons ela é ligada. Você ouvir isso num cinema com um som muito bom, olha, é de arrepiar, meu. É muito legal. E até um motivo extra, quebrando a regra de novo aqui, Cunha, é você ir aos cinemas, né, cara? Ir aos cinemas, colocar sua máscara, ir aos cinemas, não sentar muito encostado em ninguém, não, mas ver um filme numa telona, né? Curtir, é um filme bem divertido de se assistir na telona. E é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que todas as semanas tem episódio fresquinho do Senta Que Lá Vem Spoiler para você escutar aí na sua cama, no seu sofá, no carro, no busão, na academia, lavando aquela pia de louça gostosa ou zapeando pelos serviços de streaming e cinemas em busca da sua próxima aventura. Obrigado, queridos! Obrigada, gente! Eu adoro essas nossas conversas, é sempre muito massa estar aqui com vocês e até a próxima! É isso aí, muito bom, gente, foi muito legal falar sobre esse filme. E qualquer manifestação estranha na sua casa, você sabe para quem ligar, né? Ghostbusters! Muito bom! Obrigado, Cunha, obrigado, Lari, obrigado você que ouviu a gente até aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau! Beijo grande, assistam, sigam as redes do Senta Que Lá Vem Spoiler e aí escreve o que vocês estão achando. Beijão!